Então, pessoal, vamos fazer um exemplo para que nós consigamos aí colocar, né, a teoria em prática. Bem, a minha função de transferência, né, da minha planta é 1 sobre s ao cubo mais 15s ao quadrado mais 58s mais 88, ok? Vou fechar a minha malha com um ganho crítico, tá? Com um ganho. Então eu tenho o ganho multiplicado, né, pelo meu GP sobre 1 mais ganho GP, ok? Então está aqui, ó, ganho crítico sobre s ao cubo 15s ao quadrado, 52s mais 88, mais o meu ganho crítico. Ok. Bem, agora eu preciso encontrar o valor do ganho e o período crítico. Digamos que vocês não conheçam pelo método gráfico aqui, analisando, né, o gráfico pelo comando root_locus, ok? Como que eu consigo chegar nesses valores? É simples. Eu vou utilizar o critério de estabilidade de Hooft, ok? Como que eu monto essa tabela, né? Eu pego lá a primeira linha, né, onde eu tenho lá o maior expoente. Se o maior expoente n for ímpar, nessa primeira linha só vai entrar os coeficientes ímpares, né? Se o coeficiente for par, só entraria os coeficientes par nessa primeira linha. Então depende do maior coeficiente. Na segunda linha, né, vai ser o coeficiente que eu teria lá no maior valor, menos 1, né? Logo um abaixo do maior valor do coeficiente. E ali novamente, né, se esse coeficiente de s elevado a menos 1, né, a n menos 1, se for negativo, só entra os coeficientes negativos. Se for positivo, só entra os coeficientes positivos da minha equação característica, ok? Então eu monto essas duas primeiras linhas. A terceira linha eu preciso fazer o cálculo, por exemplo, de B1, B2, B3, C1, C2, C3. E como que eu faço este cálculo? Ele tem aqui, ó, B1, que seria o próximo coeficiente ali, é A1, A2 menos A0, A3 sobre A1. Quem é? Ó, A1 multiplicado por A2 menos A0, A3 dividido, né, por A1. E assim por diante a gente vai calculando. Essa tabelinha aqui, né, me garante o seguinte: nesta primeira coluna, se eu já tiver um valor ali negativo, já significa que o meu sistema ele é instável, ok? Se eu encontrar um valor igual a zero, né, do que eu esteja querendo ali fazer a minha análise, zero indicaria que eu teria ali um polo, pelo menos, no eixo imaginário, ok? Que iria sustentar aquela oscilação. Então, é sob essa análise que nós iremos trabalhar com este critério de Hooft, ok? Então, partindo aqui para o nosso exercício. Está aqui a minha equação característica. Qual é o maior expoente? O S ali é o cubo, né, que eu tenho, né? O cubo. Então, eu tenho S ao cubo. Qual é o coeficiente de S ao cubo? 1. Qual é o próximo ímpar que eu tenho? É 52S. Então, eu coloquei ali 1 e 52. Na segunda linha, né? Se eu comecei com S ao cubo, vai ser o coeficiente relacionado a S ao quadrado. Eu coloco todos os coeficientes pares. Então, S ao quadrado é 15 e S elevado a zero aqui, né, que é a minha constante, vai ser o quê? 88 mais KCR, que é o coeficiente linear. E aí eu iria partir para fazer o cálculo de B1. Como que eu faço o cálculo de B1? 15 multiplicado por 52 menos 1 multiplicado por 88 mais KCR, tudo isso dividido por quem? Por 15. Eu sei que se este valor for igual a zero, é porque eu vou encontrar o ganho crítico, ok? É porque o meu sistema estaria ali em cima do eixo imaginário, né? Os polos do meu sistema estariam em cima do eixo imaginário, ok? Fazendo essa continha, eu encontrei o meu KCR igual a 692. Aquele mesmo valor que o comando que eu utilizei no MATLAB, né, o do root_locus, mostrou para mim que o ganho era de 692. Ok, beleza, já encontrei o meu ganho. Vamos continuar a resolver. Se eu já encontrei o meu ganho, eu vou substituir na minha função, na minha equação característica. E notem que a minha solução, eu já estou considerando que com este ganho crítico, os polos, né, o complexo conjugado do meu sistema, ele está exatamente no eixo imaginário. Significa o quê? Significa que S, para a gente, só vai ter a parte imaginária, não vai ser composta pelo valor real, né? Isso se falando de um número imaginário, tem parte real e parte imaginária. Como eu sei que ele está exatamente em cima do eixo imaginário, só vai ter o componente imaginário. Então eu vou substituir S por J ômega, tá ok?
J, né, é o complexo, J ou I, e ômega é o valor que ele vai estar ali no eixo imaginário, ok? Fazendo essa substituição na equação característica, ó, eu já sei qual é o valor de KCR. Já substituí aqui, ó, 692. E essa eu vou fazer a substituição por J ômega. Então eu tenho J ômega ao cubo, mais 15 multiplicado por J ômega ao quadrado, mais 52 J ômega, mais 780. Só lembrando para vocês que J ao quadrado é igual a menos 1, ok? Fazendo essa simplificação, eu consigo chegar nesta equação aqui, ó, ok? Separei a parte real e a parte complexa. A parte complexa está ali, ó, J, que é a parte complexa, ômega multiplicado por menos ômega quadrado mais 52, mais 15 multiplicado por menos ômega ao quadrado mais 52. Isso daqui eu igualei a zero para resolver a minha equação, ok? E aí eu preciso que essa equação seja igual a zero. Para que ela seja igual a zero, neste caso aqui, basta resolver um desses núcleos aqui, que são entre os parênteses, que são iguais. Então basta eu dizer que menos ômega ao quadrado mais 52 é igual a zero. Logo, ômega é igual a raiz de 52 radianos por segundo. Esta é a frequência natural deste sistema, é a frequência que, que ele vai sustentar ali a oscilação, ok? E aí eu parto para encontrar o período crítico. Eu sei que período crítico é 2π sobre a frequência crítica do meu sistema. Logo eu encontrei que o meu período crítico vale 0,87 segundos. Olha, se eu já tenho aqui o ganho crítico e tenho o período crítico, agora eu posso ir lá na tabela, né, do segundo método e projetar o meu controlador. Vamos lá projetar o nosso controlador? Então eu vou pegar aqui 60% do ganho crítico é o meu KP. A metade do período crítico é o meu TI. E 1/8 do período crítico é o meu TD. Ó. Fiz os cálculos, sem mistério, encontrei a equação do meu controlador PID. Show de bola! Vamos fazer o teste agora com o meu sistema já controlado? Eu vou pegar a minha planta inicial, né? Vou colocar lá no Simulink, vou colocar o meu controlador e vou aplicar um degrau para ver como que ele se comporta. Ó. A minha planta, ok? Notem que a minha planta aqui não tem o ganho crítico. O ganho crítico ali é uma forma de manusear para encontrar as propriedades que eu precisava, né? Que eu precisava, os parâmetros que eu precisava para montar o meu controlador, tá ok? A minha planta, ó, é essa daqui, que é o comportamento dela, ok? Tenho aqui o meu controlador do tipo PID e fiz a substituição do KP, do TI e do TD. E aí, né? Coloquei aqui um timeout, né, para ele mandar lá para o workspace, para depois eu construir o gráfico. E aqui um escopo já para eu visualizar logo o gráfico ali, mas que não dá muita opção para fazer algumas mudanças de propriedades, tá ok? E aí o meu sistema se comportou dessa maneira. Notem que garantiu a estabilidade do meu sistema. Aí vocês vão perguntar novamente, mas Edson, não dá para melhorar aí esse overshoot, o tempo de acomodação? Dá sim, tem como, porque o método ele te garante estabilidade, te garante parâmetros iniciais do PID, de sintonia do PID. Mas você ainda pode melhorar, fazer alguns ajustes para melhorar a resposta do seu sistema com o controlador, ok? Então aqui esta é a resposta do nosso sistema. Aí eu perguntaria para vocês, e o erro em regime permanente desse sistema? Bem, para a entrada integral, nós podemos constatar pelo gráfico que é zero. Mas como que eu consigo chegar a este resultado analiticamente? É simples. Fecha a sua malha já com o controlador PID que você projetou e a sua planta para você poder calcular. Só lembrando que aqui é PID-GP sobre 1 mais PID-GP, fechando a minha planta, que é Y de S sobre R de S, tá ok? Então essa equaçãozinha aqui, ó, fazendo, né, as simplificações necessárias que vocês precisarem fazer, vou ter isso daqui, ó, ok? Que é a função de transferência do meu sistema já compensado em malha fechada. Ok, se eu tenho aqui já a função de transferência do meu sistema, eu vou utilizar, né, o teorema do valor final, ou seja, quando o tempo tende ao infinito, que eu estou querendo analisar o erro, quando o tempo está tendendo ao infinito, né? Lá mesmo quando para você saber se o seu sistema mantém algum erro ou não. Então, quando o seu tempo é muito grande, tende ao infinito, qual o valor deste erro?
Mas só lembrando para vocês que este tempo, né, que é este período tendendo ao infinito, se eu fizer, né, a comparação para o domínio da frequência, eu sei que frequência é 2π sobre período. Se o período tende ao infinito, 2π dividido por infinito vai tender a zero. Significa que S tende a zero, tá ok? E o teorema do valor final me diz que eu posso calcular este erro aplicando limite de S multiplicado por erro de S tendendo a zero. Então eu sei que o meu erro é R de S menos Y de S, né? Set point menos variável de processo. Coloquei aqui o R de S coloquei aqui, né, ele para fora desses parênteses, mas eu mantive a mesma equação. Aqui, ó, 1 menos Y de S sobre R de S, ou seja, R de S vezes 1 é ele mesmo. R de S multiplicado por menos Y de S sobre R de S. Simplifica R de S, vai virar o quê? Y de S. Continua sendo a mesma coisa, ok? Então eu sei que Y de S sobre R de S é a função de transferência do meu sistema em malha fechada já compensado com o meu controlador, ok? Então eu vou fazer a substituição e vou resolver de acordo com o tipo de entrada que eu estou analisando. Vai ser entrada do tipo degrau unitário, vai ser uma rampa ou velocidade, vai ser uma entrada do tipo parábola ou aceleração? Vamos calcular. Bem, no primeiro cálculo aqui do erro, né, ao longo do tempo, este erro em regime permanente, nós vamos comparar, né, fazer essa análise para a entrada do tipo degrau, 1 sobre S. Então vim aqui substituir em R de S, substituir por 1 sobre S. Substituir aqui a função de transferência da minha malha fechada já com o controlador e resolver, né? S pode ser simplificado com S, eu teria aqui 1 menos. Se S está tendendo a zero, eu vou ter aqui 953 sobre 953, que dá 1. 1 menos 1 dá 0. 0 multiplicado por 1 dá 0. Então, realmente, o erro tende a zero para o meu sistema com aquele controlador para uma entrada do tipo degrau. Show de bola! Vamos para a próxima, então? E se a minha entrada for do tipo velocidade? É a mesma coisa. A única substituição aqui que eu farei é que R de S é 1 sobre S ao quadrado, né? Então eu teria ali, né, o S de S vai cortar com 1 desse S ao quadrado aqui, ok? Mas ainda falta resolver isso daqui, ó. Para simplificar a nossa vida, vamos substituir aqui por uma fração equivalente. Eu sei que 1 é a mesma coisa que esta equação característica dividido por ela mesma. Então posso colocar aqui, ó, que esta equação dividido por ela mesma, né, é igual a 1. E se o meu denominador é igual, eu posso somar os numeradores, que foi o que eu fiz aqui, ó. Então eu tenho a soma aqui da minha equação característica com esta parcela aqui que provinha do meu controlador. Eu vi aqui, ó, que esta constante aqui de 953, né, positiva, com 953 aqui negativa, vai se anular. Se anulando, eu vou ter aqui S à quarta, S ao cubo, S ao quadrado e S, né? Que eu tenho esse componente aqui com S e tenho este componente aqui com S. Então notem só, um S daqui, ó, cortou, simplificou com este S daqui. O outro S que estava aqui eu posso cortar com o S daqui de cima. Vai diminuir 1 grau, ou seja, o que é S à quarta vai virar S ao cubo, o que é S ao cubo vira S ao quadrado, o que é S ao quadrado vira S, e o que é S vai virar a constante, ok? Faço essa simplificação e substituo o S por zero, né? Então vai ficar o quê? 503.2 menos 405, né? 415.2 dividido por 953. Notem que o valor ali foi uma constante de 0.092. Significa o quê? Se o meu sistema for submetido a uma entrada do tipo velocidade, ele não vai conseguir eliminar o erro em regime permanente, ok? Ele vai manter um erro constante ao longo do tempo, ok? Vai ter essa limitação. Show de bola, Edson. E quando eu estiver analisando a entrada, né, para aceleração, né, ou a entrada do tipo parábola? A análise é a mesma, você vai substituir o R de S por 1 sobre S ao cubo. Vai fazer aquela análise e vai ver agora que, né, o 953, né, ele corta, você consegue diminuir, né, 1 grau no expoente, né, e vai sobrar ainda um S aqui no denominador, que vai ter que multiplicar por isso daqui. Ou seja, se você multiplicar pela sua equação característica aqui, você vai ter S em todos os termos, então vai virar zero.
Então você vai ter uma constante sobre zero, ok? Que não é zero, é o S tendendo a zero. Então uma constante dividido, né, por um valor tendendo a zero, tende ao infinito. Isso significa o quê? Se você entrar com uma entrada do tipo parábola, né, aceleração no seu sistema, ele não vai conseguir acompanhar e o erro vai aumentar ao longo do tempo. No infinito, este erro também vai ser infinito. Tá, ok? É a análise que nós podemos fazer aqui neste caso. Então, está aqui os gráficos para vocês. Ó. Ele consegue eliminar o erro em regime permanente para a entrada integral. Para a entrada em rampa, o erro é constante. Notem que ele mantém este erro constante. E para a entrada em parábola, né, em aceleração, o meu erro vai tender ao infinito. Ok?